A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui no Seminário sobre a Trindade. Na segunda parte, nós vamos tratar sobre João capítulo 1, versículo 1 ao 5. Talvez seja dividido em duas partes esse vídeo, vamos lá. Nós temos o seguinte, em verde nós temos uma citação de João. No princípio, João ele tira de Gênesis 1, por isso que está em verde, porque é uma citação. Em vermelho está a parte que nos interessa acerca de João 1, e em preto está o contexto. Vamos lá, o que nós temos? Nós temos o seguinte, Enarre en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. No princípio, isso aqui é uma preposição junto com um substantivo, só que no caso dativo, mostrando um tempo, é no início de todas as coisas. Este aqui é o verbo ser. No princípio era, no princípio estava, no princípio existia, tá? Esse é o verbo ser, a palavra, que nós sabemos que é Jesus. Então, o jeito certo de traduzir esse versículo é o seguinte: a palavra existia no princípio. Então, desde o início, João ele já vai introduzindo aqui o tema que desde o princípio, desde o início de todas as coisas, Jesus já existia, tá? Não na ideia de que ele foi criado, porque esse verbo aqui, ele é um verbo do tempo imperfeito. O tempo imperfeito mostra uma continuidade de coisas. Então é a ideia de estar sendo, estar existindo, tá? E não a ideia de ter passado a existir, como nós podemos ver aqui, ó. Esse verbo egeneto, ele vem do verbo ginomai, que seria tornar-se. Então, se João tivesse colocado aqui no princípio, Jesus se tornou a palavra, ou Jesus veio a existir, nós saberíamos que ele foi criado. Porém, ele usou o verbo en, que significa no princípio estava existindo, estava sendo, tá bom? Existia do modo contínuo, tá certo? A palavra que nós sabemos que é Jesus. E esta mesma palavra estava, essa aqui é uma preposição de relacionamento, ela é uma preposição também de local. Então, proston theon, estava com Deus, ou em direção, junto de Deus. Obviamente, João, ele está descrevendo aqui cada ponto da doutrina que nós conhecemos, da doutrina da Trindade. Então, obviamente, João diz que Deus, essa palavra aqui que nós sabemos que é Jesus, ela não estava sozinho, ela estava com alguém. O que é interessante é que João coloca isso aqui no caso acusativo. Ele coloca proston theon. O caso acusativo, ele é na maioria das vezes traduzido como um objeto direto, como complemento do verbo. A palavra estava aonde? No princípio. Você vê isso aqui como objeto indireto deste verbo também. Mas ele estava aonde e com quem? Ele estava no princípio, esse aqui é o objeto indireto, mas ele estava com alguém, com Deus. Esse Deus não pode ser ele mesmo. Então aqui nós matamos também o unicismo. Ele estava com Deus, com alguém diferente dele, obviamente. E Deus era a palavra. Aqui também é importante. Por quê? Porque ao mesmo tempo que João descreve que Jesus estava com uma segunda pessoa, ele é esse Deus. Então, aqui João vai começando a descrever a doutrina da Trindade. Um único Deus, você perceba que João fala que a palavra, que é Jesus, estava com Deus, mostrando que Jesus e Deus são duas pessoas distintas. Mas ele diz que Jesus faz parte deste Deus. Então é a ideia de que é um Deus em três pessoas. É por isso que ele fala que Jesus estava com Deus e era Deus. Essa é a questão. Ele estava com Deus em sentido separado de pessoas, mas ele é Deus no sentido de divindade. Então é um Deus em três pessoas. É isso que João vai descrevendo aqui. Mais um ponto interessante é o seguinte. O que é interessante é que a gente vê que o texto ele vai dizer assim: Enarre, esse Enarre é uma citação de Bereshit aqui embaixo.
Porque Enarre é a mesma coisa que Bereshit, que seria no princípio, no começo, no início de todas as coisas. Aí o que ele vai pôr? Bereshit bara Elohim et hashamayim vaet haaretz. Então o que ele coloca? No começo, não é? Interessante. Criou Deus. Então olha que interessante. Gênesis vai falar que Deus estava no início e que Deus criou. Aqui João vai falar o contrário. No princípio era quem? A palavra. E a palavra estava com Deus. Olha que duas pessoas distintas. Nós sabemos que a palavra Elohim é plural. Como que nós sabemos disso? Por conta desse Hirik, esse Yod e esse Mensufit, que mostra a terminação plural masculina. E é muito diferente do dual. Por quê? Porque o dual é o que nós vemos aqui em Hashamayim. É um Patar, um Hirik Yod e um Mensufit. Ayim. Hashamayim, esse Ayim é o dual, dois céus. Deus criou dois céus. Ou melhor dizendo, no dual. Esse Hashamayim é dual, dois céus. Já Elohim, com esse ele é plural, é três ou mais, tá certo? É o que João vai falar, ele estava com Deus. Então, no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus. É simbolizado no Elohim plural. E Deus era a palavra, exatamente porque Jesus está dentro desse Elohim aqui, juntamente com o Espírito Santo. E o que mais comprova isso é o que ele vai falar aqui, ó. Tudo por meio de Jesus foi feito. Tá vendo? Todas as coisas por meio de Jesus foram feitas. No princípio criou Deus, tá vendo? Jesus faz parte do Deus Criador que cria todas as coisas. E João enfatiza mais uma vez: Hutos enenarre proston theon. Este estava no princípio com Deus, fazendo parte de Elohim. Certo? Então, nós vamos parar esse vídeo por aqui e nós vamos continuar num próximo vídeo. A paz do Senhor a todos.